Eu escolhi essa imagem para começar a minha apresentação, porque ali nós vemos muitas mulheres, muitas mulheridades. Nós vemos mulher indígena, mulher PCD, nós vemos ali lésbicas, mulher negra, uma mulher muçulmana, uma mulher de Sven, que quer dizer que não usa os signos atribuídos à feminilidade, quer dizer desfeminina, como aquela mulher ali ao centro, e algumas bandeiras. Então, eu quero falar dessas várias formas de ser mulher, desses modos de ser e estar no mundo como mulher, e vou tratar também da questão da mulheridade. E vamos falar sobre feminismo, e ali o primeiro ícone é o espelho de Vênus, que representa o feminino. Vamos falar de feminismo negro e vamos falar também de transfeminismo. Bom, neste mês da mulher, essa influenciadora, ela questionou no Dia da Mulher, dizendo a celebração, né, desse Dia da Mulher. E ela questionava se havia algo para celebrar diante dos diversos casos de feminicídio, estupro. E sim, nós temos que celebrar, porque se estamos aqui neste evento com mulheres desembargadoras e juízas, e até coisas simples, como usar um terninho e uma calça, isso são conquistas feministas. Mas ainda há muito a fazer. No STF, nós temos apenas uma juíza atualmente. E a ministra Carmen Lúcia brincou que a única forma de igualar, né, de ter realmente equidade no STF vai ser quando todas forem mulheres, já que até então, até pouco tempo, todos eram homens. E, de fato, o retrato dos feminicídios no Brasil é assustador. Em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio. 1,43 mortes por 100 mil em 2025. E as mulheres negras representam 62,6% das vítimas de feminicídio. Aqui nós temos um gráfico mostrando os assassinatos de pessoas trans entre 2008 e 2025. E, lamentavelmente, o Brasil, uma década e meia, pouco mais, é o campeão mundial de feminicídios, o que é assustador. E também o maior consumidor de pornografia com atrizes trans. O Red Pill é um movimento que traz o que há de pior na misoginia. E muitos jovens, inclusive, têm se vinculado a isso. E eu trouxe a frase desse tenente-coronel Geraldo Neto, que enviou à sua esposa que ele é suspeito de ter matado, e diz que ela se suicidou, e ele diz o seguinte, disse para ela, por WhatsApp: eu te trato como todo homem macho, alfa, trata a sua esposa, com amor, carinho, atenção e autoridade de macho alfa, provedor, e fêmea beta, obediente e submissa, como toda mulher casada deve ser. É impressionante que alguém possa pensar e escrever isso em 2026. Há grandes avanços, mas retrocessos terríveis. E a luta não é apenas... Quer dizer, as ameaças ao feminismo não vêm apenas de homens, mas vêm também de mulheres. A Ana Campagnolo, que é deputada de Santa Catarina, escreveu esse livro, Feminismo, Perversão e Subversão, que diz que ela é uma antifeminista. E ela fala no antifeminismo cristão, e diz que o feminismo é inconciliável com o cristianismo. Ela se opõe à revolução sexual, que busca a destruição da família, a promiscuidade e a desconstrução dos papéis de gênero, em vez de focar apenas em direitos civis. Ela é contra a lei de feminicídio, pois crimes passionais ocorrem por ciúmes ou conflitos pessoais, e não necessariamente pela condição de ser mulher. E ela é contra também esse argumento de poder protetor. Não é necessário o feminismo, diz ela, para combater a violência contra mulheres. Valores como família e a proteção masculina são mais eficazes. Então, as ameaças vêm de todos os lados. Bom, como professora, eu quero começar a fala, depois de apresentar o problema,
falar sobre, de uma forma panorâmica, sobre as ondas do feminismo, para quem não conhece, e a partir disso a gente vai discutir. A primeira onda do feminismo está muito vinculada às sufragistas, que foram aquelas mulheres que lutaram pelo voto feminino. E também houve uma reação muito ruim quando os escravos negros foram autorizados a votar e não as mulheres. Então, as sufragistas trabalharam por isso e são muito vinculadas ao que se chama de primeira onda do feminismo. E também ao próprio direito de posse, porque as mulheres não tinham nada, todos os bens eram de seus maridos, e quando morriam, elas podiam cair na pobreza. A segunda onda do feminismo vai enfatizar o corpo da mulher e vai tentar se afastar dessa determinação biológica que a mulher está aí para parir, para gerar, para cuidar, ser a mulher cuidadora e se submeter ao marido, porque o seu corpo é mais fraco. A frase "o pessoal é político" quer dizer o seguinte: um estupro, a violência doméstica não é um problema pessoal, é um problema político. E isso passa a ter grande discussão nessa segunda onda do feminismo, que tem o seu grande momento nos anos 60 e 70, quando essa discussão realmente passa a ser mundial. E a própria libertação sexual da mulher. A mulher é dona do seu corpo. A pílula anticoncepcional fez parte justamente dessa libertação. A terceira onda vai destacar a diferença e a resistência. E nós precisamos aqui destacar, e vamos falar mais sobre isso, sobre o feminismo negro. Já já eu vou falar sobre isso, vou me dedicar mais a isso. Então, nós estamos falando sobre aliança política, uma luta comum contra o patriarcado e o sexismo, cuidado mútuo, redes de afeto e suporte, e resistência coletiva, construção de futuros plurais. Sobre o feminismo negro, que verdadeiramente transformou o feminismo, ele mostra a sua surpresa ao encontrar uma mulher branca, heterossexual, classe média, como sujeito do feminismo. Então, esse espelho dessa mulher universal é quebrado. E as mulheres negras? Elas não são mulheres? Elas não têm problemas que são ainda somados pelo fato de serem negras? Começa aqui, então, um debate muito forte sobre reconhecimento da diversidade, uma articulação de lutas e a discussão que depois vai ser chamada de interseccionalidade. Uma mulher que é negra e que é PCD, ela luta como mulher, luta como negra, aliás, sofre como mulher, sofre como negra e sofre como PCD. Não são coisas diferentes. Isso amplifica as formas de opressão. Portanto, nós estamos falando do rompimento de um sujeito universal. Não é uma mulher no singular que nós vamos falar de uma mulher no plural. Porque a ideia de uma mulher universal, e que vem muito desse debate de o que é ser mulher, apaga a diferença de raça, de classe, de sexualidade e cultura. E, inclusive, a sexualidade, nós não podemos só falar sobre a mulher poder ter relações sexuais apenas por prazer e não por reprodução, mas também temos que lembrar das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais, das mulheres pansexuais, que, da mesma forma, sofrem preconceitos e precisam lutar para que sejam percebidas dentro das lutas do feminismo, e que tem muito a dizer. O plural como inclusão. Portanto, nós vamos falar em mulheres no plural para reconhecer essa diversidade. E esse plural amplia a representação e demanda visões mais justas e inclusivas. A interseccionalidade que eu falava antes trata desse cruzamento de marcadores sociais. Nós vemos aqui algumas formas de ser e estar no mundo que atraem formas de opressão. Atraem, talvez não seja o melhor verbo, como se pode parecer que por ser negro está, né, há ali um magnetismo pela opressão, como se isso pudesse justificar algo.
Mas essas mulheres aqui, elas têm sofrimentos e formas de opressão contra os quais precisam lutar, além de ser mulher. Por exemplo, raça e etnia, que já tem preconceitos específicos. Classe social. Também precisou-se, na segunda onda do feminismo, trazer a questão da classe. Uma mulher universal que é classe média, que é classe alta, ela não representa a totalidade das mulheres, porque a classe, uma mulher pobre, uma mulher que é desprovida, inclusive, do alimento, de questões básicas, tem esses outros sofrimentos, essas outras vivências, e falta de recursos e proteção, que impactam na sua vivência como mulher. A sexualidade. Aqui eu trouxe uma imagem de uma mulher desfeita, ali usando um blazer masculino, cabelos curtos, o que também é uma conquista. Mas se sofre também diversos estigmas por conta do gênero e a expressão do gênero. E também a questão da territorialidade. Eu trouxe a imagem aqui de uma mulher oriental, de chapéu de palha, trabalhando no campo, que também é diferente do que ser uma mulher na cidade. Eu queria lembrar a importante frase da Sojourner Truth, que ainda do século XIX, ela tinha sido uma escrava, era grande oradora e frequentava muitos eventos. E era, muitas vezes, ouvia gritos de homens dizendo, calem essa mulher. E aí, quando dizem que a mulher é fraca e, portanto, pela natureza, ela pode ser subjugada e precisa deste homem provedor, como falou ali o tenente-coronel, ela vai dizer, vai repetir várias vezes, e eu não sou uma mulher, à medida que vai dizendo todo o trabalho pesado que, como escrava, teve que desenvolver, com muita força e com muita resiliência. Mais tarde, a Simone de Beauvoir, ela vai escrever essa grande obra chamada O Segundo Sexo, em 2 volumes, que é quase uma obra fundadora da segunda onda do feminismo. E essa frase hoje é muito repetida. Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Uma mulher não é apenas uma soma de útero, vulva. Ela é também uma produção histórico-cultural, social. A mulher, e descreve ela muito no seu livro, a menina, ela vai ser educada, ou quase receber uma lavagem cerebral, que ela tem que ser doce, que ela tem que ser submissa, que ela não pode levantar a voz. E ela vai arrumar a cama, ela vai ajudar a lavar a louça, porque, afinal de contas, ela é menina. Então, uma mulher não nasce mulher, ela torna-se uma mulher. E aqui, o terceiro livro, da Letícia Nascimento, que sofre muito com a interseccionalidade, por ser uma mulher gorda, negra e trans. E ela pega a primeira frase e faz uma pequena corruptela. E não posso ser eu uma mulher como uma mulher trans. E a Letícia traz o conceito de mulheridade. Mulheridade como uma posição política, como um devir. E nós pensamos aqui, então, a mulheridade para além do biológico, o que foi uma grande luta do feminismo. A mulher não pode ser reduzida ao seu sistema reprodutor. A mulher é muito mais do que isso, ela não está aprisionada ao seu corpo. Quando se compara o cérebro masculino e o cérebro feminino, as diferenças são minúsculas, quase insignificantes. Agora, o corpo da mulher exige tratamentos diferentes. E, surpreendentemente, muitos dos medicamentos são testados apenas com homens, o que faz com que mulheres sofram com alguns medicamentos porque não foram testadas em seus corpos. Agora, o corpo da mulher, ele não é um corpo que a determina, que a limita. Ela tem que ser heterossexual porque ela veio com vagina. Ela tem que ser feminina e doce porque essa é a natureza da mulher. Portanto, tornar-se mulher, baseado no que a Simone de Beauvoir propõe, é entender que a mulher não é estática. Quer dizer, o ser mulher não é algo estático. É um processo de aprendizagem e afirmação.
Infelizmente, a mulher precisa, muitas vezes, provar que tem capacidades de gerenciar, de gerir, de liderar. Porque ouve a todo momento que a mulher é nervosa, que a mulher tem TPM, que a mulher é fraca, que ela é fofoqueira. E, muitas vezes, se provar acaba com que muitas mulheres assumam aquela posição desrespeitosa, típica de uma autoridade que se impõe pela força, que é associada ao homem. Finalmente, aqui nós temos a autodeterminação, que é esse exercício da autonomia e da agência. Portanto, é uma reivindicação de voz para todas as mulheres, quer sejam como elas forem. Aliás, mulheres não são XY. A gente aprende, né, as mulheres não são XX. A gente aprende que há, né, os cromossomos XY e XX. Nem isso caracteriza o que é uma mulher. Vamos ver esse vídeo dessa influenciadora que foi muito discutida agora nas últimas semanas. O vídeo, por favor. Síndrome de Morris. Ou seja, eu sou uma mulher, mas no meu DNA é masculino. Uma pergunta que aparece frequentemente aqui nos nossos vídeos é: Leti, então quer dizer que você é uma pessoa intersexual? E a resposta é sim, eu sou. Pra quem chegou agora, eu tenho síndrome de Morris, que é uma das condições intersexuais. Isso significa que a genética e o desenvolvimento do meu corpo não seguem exatamente o padrão que a gente aprendeu na escola. No meu caso, mesmo tendo o DNA XY, o meu corpo nunca ouviu os hormônios masculinos. Então, eu me desenvolvi 100% mulher. Por isso que a maioria das mulheres com essa condição só descobre na puberdade por conta da ausência da menstruação. A verdade é que a biologia humana é muito mais diversa do que a gente conhece. E isso eu gostaria que chegasse até os ouvidos de alguns certos apresentadores. A mulher não é definida pelo seu útero, tá? Nem se menstrua, se pode ter filhos, nada disso. Ela não pode ter filhos, ela não tem útero, ela não tem ovários e fez uma cirurgia para retirada de testículos internos. Ela é uma mulher? Bom, não posso deixar de mencionar o embate que vem acontecendo recentemente, nos últimos anos, do feminismo radical transexcludente com o transfeminismo. O feminismo radical transexcludente, ele pensa a mulher apenas nessa definição binária, que o foco é apenas no biológico, apenas no cromossomo e no aparelho reprodutor. Enquanto o transfeminismo traz essa posição política, de que o gênero é uma construção social e política. Trata de uma vivência plural. A premissa central do feminismo radical transexcludente é que o útero e os cromossomos XX definem a classe sexual feminina, enquanto o transfeminismo vai defender a autodeterminação. O sujeito tem o direito de nomear a si mesmo. Eu, como mulher trans, inclusive no meu corpo circulam hormônios femininos, porque eu uso estrogênio, e eu devo ter menos testosterona do que quase todas as mulheres aqui presentes, porque eu uso bloqueador de testosterona. Isso não faz um efeito apenas no meu corpo, até porque o cérebro é também corpo. Então, o meu cérebro, ele vê o mundo de forma diferente, não vê o mundo de uma forma masculina. O meu comportamento, né, os meus sentimentos, as minhas emoções, também são informados por... E quem aqui tem problemas com tireoide, né, sabe como os hormônios mexem com a gente, né? Ou na TPM, por exemplo, que algumas mulheres trans mal medicadas acabam tendo TPMs diárias, né, por causa das overdoses de uso de hormônios. E eu vou pular para o próximo slide, por causa do tempo, e ir lá para a última questão, que é espaços segregados. O feminismo radical transexcludente defende uma proteção de espaços, defende a exclusão de mulheres trans de banheiros, vestiários, prisões e abrigos femininos, alegando riscos à segurança das mulheres cis. Aliás, uma gincana aqui. Tentem procurar no Google, na inteligência artificial, casos de homens que se fantasiam de mulheres para praticar estupro de crianças dentro dos banheiros femininos. Vocês não vão encontrar, apesar de isso ser muito noticiado. Já o transfeminismo fala sobre um acesso a direitos, defende o acesso de pessoas trans a todos os espaços públicos e privados, de acordo com a sua identidade de gênero. Vejam,
Quem é mulher aqui? A Michelle Obama é negra. Ela é mulher? Como mulher, ela pode se candidatar a presidente se quiser? Ela não foi simplesmente a mulher, a esposa do Barack Obama. Ela não estava atrás dele. Ela não era... ela não fazia jus àquela frase terrível de que atrás de um homem sempre tem uma grande mulher. Ali na segunda foto estou eu. Eu não tenho vagina. E optei por não fazer a cirurgia de redesignação sexual. E aquela pessoa ali capturou meu coração. E ela, essa pessoa, é homem ou é mulher? Ela tem vagina. Mas é uma mulher desfém. Ela não usa roupas femininas, nem roupas de baixo. Tem a voz mais grossa. Já recebeu muitos olhares no banheiro para ela e depois a plaquinha de feminino, como ela não deveria estar aqui. O Matheus, ele é o Mr. Universe Trans atual. Ele tem vagina, tem vulva, tem ovários. Em que banheiro ele deve ir? No feminino? E eu devo ir, porque não tenho vagina, ao banheiro masculino? Que tipo de violência eu vou sofrer nesse banheiro? E que tipo de reação vai ter quando o Matheus entrar lá e ele vai dizer, mas eu tenho vagina? E a Alana Claudiana, essa cantora brasileira que vive na Espanha, ela é intersexual. Ela tem mosaicismo, 46XX, 46XY. Criada como menina, aos 13 anos menstruou. A sua genitália é o que nós chamamos de... me escapou o nome agora. Ambígua, genitália ambígua. E aí depois fizeram ela tomar testosterona para continuar como menino, mas ela sempre se identificou como menina. Então a sua genitália é ambígua. Ela é uma mulher? Que banheiro ela deve ir? Portanto, falar em mulheridades é reconhecer a complexidade e a riqueza das múltiplas formas de ser mulher, garantindo que o feminismo seja um movimento verdadeiramente plural e inclusivo. E a nossa maior referência, a Bell Hooks, que faleceu aos 69 anos, há poucos anos, escreveu esse livro, E Eu Não Sou Uma Mulher, frase da Truth, que eu mencionei há pouco. Escreveu esse livro aos 19 anos, e aí o seu rosto com 19 aninhos. Ela escreveu esse livro impressionante e referencial e disse o seguinte: apesar de o foco ser a mulher negra, nossa luta pela libertação somente tem significado se acontecer dentro de um movimento feminista que tenha por objetivo fundamental a libertação de todas as pessoas. Se nós olharmos apenas para a nossa repressão, para as formas que recebemos de opressão, para as nossas dificuldades e não olharmos para o lado, que ser político nós somos? O que eu quero dizer é que o feminismo é para todos. O livro da Chamamanda, Para Educar Crianças Feministas, vai nesse sentido. Como educar um filho feminista? Maternidade, masculinidade e a criação de uma família. É outro livro. E os meninos são a causa, riscado, são a cura do machismo. O feminismo não é para mulheres, o feminismo é para todos, todas, todes, para usar uma linguagem neutra tão perseguida. E esse livro, falando em livros, eu queria mencionar esse livro da Paula Williams, que fez a transição de gênero aos 60 anos. E esse livro é sobre o que eu aprendi sobre poder, sexo e patriarcado depois da minha transição. E aqui nessa palestra no TED, ela comenta, com muita graça, que ela chegou no avião, sentou no seu lugar e veio um homem dizendo que aquele lugar era o dele. E começa a gritar com ela, porque o homem pode gritar, e começa a tratar ela como burra. E aí ela diz assim, aparentemente, desde que eu fiquei feminina, eu me tornei estúpida. É engraçado de ouvir ela, mas isso é muito significativo. Finalmente, né, o retorno aqui a essa deputada, que tem um kit antifeminista de vários livros, né, o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, Não Existe Cristã Feminista, e também esses livros infantis, Ele é Ele, Ela é Ela, que isso sim é ideologia de gênero, né? Bom, se não fosse feminismo, ela não ia ter se eleito deputada,
ela não ia poder escrever livros. Então, eu acho que ela deveria agradecer o feminismo e não se apresentar contra o feminismo, o que também é ser contra a mulher. Eu vi ontem um debate no SBT da deputada Tabata e da deputada Júlia Zanatta, e a deputada Júlia Zanatta se apresentou absolutamente contra o projeto de incluir a misoginia nos crimes de discriminação, e eu fico assustada, né? Como uma mulher pode ser contra isso? Mas, enfim, vamos terminar com Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Vamos terminar de novo com Simone de Beauvoir. O fato é que os homens encontram em sua companheira mais cumplicidade do que, em geral, o opressor encontra no oprimido. E disso tiram autoridade para declarar com má fé que ela quis o destino que lhe puseram. Termino, então, com esta provocação, nesse painel sobre feminismo. Uma mesma luta nos une, e pensando também no feminismo negro e no transfeminismo. Uma mesma luta nos une. Somos contra qualquer forma de opressão. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui e de terem agendado uma mulher trans para iniciar esse debate. Isso é muito significativo para este comitê.